Olá, boa noite, a paz a todos. Vamos à leitura de um versículo da Palavra de Deus para a nossa reflexão. Hoje, na Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 6, e o versículo de número 23. Assim está escrito: Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo, aqui, fechando este capítulo 6, onde ele faz a diferenciação do dom, da graça de Deus. Viver debaixo da graça, viver debaixo do pecado. Quem vive debaixo do pecado tem as suas consequências. Quem vive debaixo da graça tem o resultado disto, que não são consequências desagradáveis, são resultados que produzem alegria. Mas o que está contido aqui são duas coisas. O salário do pecado é a morte. Então, não tem como as pessoas negarem a existência do pecado. Existem muitos por aí, infelizmente, alguns no meio dito evangélico, que já estão mudando a maneira de entender as coisas e julgando que esta coisa de pecado é algo muito pesado para falar diante das pessoas e costumam trocar por outros nomes que soam mais agradáveis ao ouvido. No entanto, a palavra de Deus não muda, não troca. A palavra de Deus diz que é pecado. E o que é pecado? Pecado é rebelião, desobediência, incredulidade, impureza, violência, maldade, errar o alvo, malícia, engano, mentira, inveja, porfia, contenda. Ele se retrata em várias situações que são os frutos do pecado. É como uma árvore. A árvore, se a árvore é boa, os frutos dela vão ser bons. E a árvore não vai dar um único fruto. Ela vai dar vários frutos. E não é uma única vez. Ela dá fruto todos os anos. Porque as árvores têm o ciclo anual. Então, todo ano, ela dá aquele fruto. Se a árvore é boa, ela vai dar um fruto bom. Se a árvore é má, ela vai dar um fruto mau e aquele fruto vai se perder, vai se jogar fora, não vai se aproveitar. Nem para as aves, nem para os animais, que dirá para o ser humano. Então, a solução é: a árvore é ruim? O fruto é ruim? Sim. Então, por que está ocupando o lugar? Então deve ser cortado. Com o ser humano, ele é comparado à árvore. Tanto pode ser uma árvore boa como uma árvore ruim. Só que ele vai viver dentro do tempo que Deus lhe permitir, mas no futuro, está assegurado pela palavra de Deus que cada um vai receber a sua recompensa. Ou a recompensa ou a consequência. A consequência é de natureza negativa e leva para um lugar distante da presença de Deus. A recompensa é algo agradável que traz regozijo e alegria e aproxima a pessoa de Deus. Então, como é que entrou o pecado no mundo? O pecado entrou por uma desobediência consciente. Não foi algo que aconteceu de repente e o homem se deixou. Não, foi consciente. Porque Deus avisou, Deus falou, Deus disse: olha, de toda árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não coma. Por quê? No dia que você comer, você vai morrer. Deus estava falando sério com Adão. E Adão levou isso como que numa brincadeira. Não deu crédito à palavra de Deus. E através da indução do engano de Eva, Eva foi enganada, foi seduzida pela serpente
E Adão consentiu com aquilo e comeu também do fruto. Deus tinha dito a Adão que ele não comesse. E ele deveria ter conversado com ela, dizendo, olha, faça de tudo, menos comer desta árvore. Essa aqui Deus disse que não é para fazer. Parece que faltou pulso em Adão para orientar a Eva. E a coisa aconteceu. Tanto é que quando Jesus foi para ser gerado, ele foi gerado no ventre da mulher. Mas ele foi concebido, gerado pelo Espírito Santo. E, portanto, ele não teve o contato do pecado. Porque isso passou a todos os homens. E como os homens se relacionam com as mulheres, tudo isso atravessou de um para o outro. Então, homens e mulheres são concebidos e gerados em pecado. Jesus não. Porque se fosse assim, Jesus teria parcela de pecado. E a Bíblia diz que ele foi sem pecado. Deus procurou uma virgem pura e santa, que estava consagrada a ele, e o Espírito Santo gerou nela a Jesus. E Jesus foi o único que não foi gerado em pecado, não nasceu em pecado, não provou o pecado e venceu o pecado através da morte. Mas Adão, nós observamos aqui que aconteceu isso. Com a sua desobediência veio o pecado passou a todos os homens, conforme diz no capítulo 5, versículo 12 de Romanos, pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo, ele não diz por uma mulher, ele diz por um homem. A responsabilidade era dele. Então diz, por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então isso espalhou-se. E Deus então, como houve a desobediência, o pecado, Deus o expulsou do jardim do Éden, e ele passou a viver em dificuldades, perdeu a eternidade, perdeu a vida espiritual, e a vida física passou a ser limitada. Uma vida que era para ser eterna, passou a ser temporal. E isso passou a todos os homens. Por quê? Porque o pecado afetou todas as áreas da vida humana. Na personalidade, o entendimento, o sentimento e a vontade foram corrompidos pelo pecado. E o corpo, a alma e o espírito também foram corrompidos pelo pecado. Então não ficou nada na vida humana que não tivesse a mancha do pecado. Então veja que o pecado é cruel, ele é terrível. Ele entronizou-se em todas as áreas da vida humana. Na inteligência, no entendimento, na compreensão, enfim, tudo que a pessoa faz, com a entrada do pecado, isso reduziu-se muito. A pessoa perdeu aquela inteligência que ele tinha no princípio com Deus, ela foi afetada por conta do pecado. Que o pecado corrompeu a mente humana. Então nós observamos o que está aqui. Por isso que quando o apóstolo Paulo, falando aos Tessalonicenses sobre a santificação, ele diz, e o mesmo Deus de paz os santifica em tudo. E ele diz, e todo o vosso espírito, alma e corpo. Por que ele fala isso? Por que ele não fala só alma e corpo? Mas ele fala espírito, alma e corpo. Porque o pecado atingiu espírito, alma e corpo. Então, se o pecado atingiu o espírito, a alma e o corpo, é preciso que venha a santificação do espírito, da alma e do corpo. E diz-nos a palavra de Deus, como o pecado reinou na morte, então o pecado ele tornou-se abundante, ele abundou, quer dizer, abundar significa ele entrou em todas as áreas da vida humana. É uma comparação muito fraca, mas dá para entender. Por exemplo, quando a pessoa é acometida por um câncer, o que acontece?
Ele não sabe que tem esse mal. De repente vai fazer um exame, encontra lá um mal e o médico fala que são células malignas e precisa fazer uma cirurgia para tirar. Então vai fazer a cirurgia, ela está no coração, ela está no fígado, ela está, sei lá, em algum lugar. Então vamos fazer para tirar. Então tira e diz, pronto, tiramos. Acabou. Tirou aquilo ali, a pessoa sai dizendo, olha, não tenho mais, acabou, o médico tirou tudo, não tem mais nada. Passa um ano, passa 2 anos, às vezes passa meses. Quando volta lá no médico, o médico fala, o negócio não resolveu. Agora entrou em várias partes do corpo. E ele entra em lugares que não tem retorno. E a pessoa vai definhando. Nós conhecemos várias pessoas. A pessoa passou por um primeiro processo difícil e se recuperando, quando foi ver, já estava em outros lugares, não tem mais jeito. Assim é o pecado. O pecado é tão brutal quanto o câncer. Ele não respeita a ninguém. Ele entra em todas as áreas da vida. Então, por conta do pecado, veio então a condenação do pecado. Perdeu a inteligência, perdeu a espiritualidade, perdeu a vida que era para ser eterna, perdeu a alegria da presença de Deus lá no Éden. Então ficou tudo difícil para eles. Mas aqui está dito, e o salário do pecado, quer dizer, e aquele ato que Deus disse para não fazer, ele trouxe consequências tão ruins e permanentes na vida das pessoas, que se não for através de Jesus, não tem como ser liberto. Não tem como ser liberto. Deus abençoe a irmã Cristiane e pastor Edson. Não tem como ser liberto. O pecado é ruim, é cruel, é maldoso. Então diz aqui, e infeliz é o homem e a mulher que se torna servo do pecado. É escravizado pelo pecado. Mas também ele não tem poder de se libertar. Ele tem que recorrer a Jesus. Só Jesus pode libertar do pecado, mais ninguém. Então está aqui, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Bem, se o dom gratuito é a vida eterna, então o salário do pecado é a morte eterna. O que é morte na Bíblia? Morte na Bíblia nunca é aniquilação. A pessoa diz, morreu, acabou. Não, morte não é isso. Morte na Bíblia sempre vai significar separação e nunca aniquilação. Porque se fosse aniquilação, se morreu, acabou, por que haverá de ter uma ressurreição lá na frente se morreu, acabou? Então, se vai existir uma ressurreição lá na frente, tanto de justos quanto de injustos, significa então que a morte não é aniquilamento. A morte é separação. Morte física é a separação física. O corpo volta ao pó, o espírito e a alma volta a Deus que o deu, aguardando o momento de receber um corpo para ser julgado. Então, é esta a condição. Separação física. Separação espiritual, a pessoa está viva fisicamente, mas espiritualmente ele está morto. Por quê? Ele não tem comunhão com Deus, ele não tem contato, ele não tem afinidade com Deus, ele está separado de Deus, tornou-se um inimigo de Deus. Quem fez isso? O pecado. O pecado afastou as pessoas de Deus. Então a morte espiritual é a separação espiritual. Tanto é que quando a pessoa é levada a Cristo para a salvação, o nosso espírito é vivificado. E lá está escrito que nós somos ressuscitados. Efésios, no capítulo 2, deixa eu ler para não citar de maneira errada. Capítulo 2, o versículo 4 e 5. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia,
pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou. O que é que ele vivificou? Ele vivificou o nosso espírito que estava morto. Então fomos vivificados. Então diz aqui, e nos ressuscitou juntamente com ele para assentar nos lugares celestiais em Cristo. O que está nos lugares celestiais não é a alma e não é o corpo, é o espírito. Porque nós fomos criados como um espírito, e Deus deu a esse espírito uma alma e um corpo para se mover. Então, quando a alma prevalece sobre o espírito, o corpo é subjugado à prática das obras da carne, ou seja, a praticar o pecado. Quando o espírito, salvo por Jesus, e domina aquela vida, o corpo é levado a ter uma vida de santidade e pureza diante de Deus. Foi por isso que Paulo deixou registrado em 1 Coríntios, no capítulo 7, o versículo 2, que até o espírito precisa de purificação. 1 Coríntios, deixa eu ver aqui. Desculpa, 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1. Está escrito assim: ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundície da carne e do espírito. O que é a imundície? É pecado. Pecado é chamado a imundície. Então, purifiquemo-nos de toda a imundície da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. No temor de Deus. Então, quando eu disse que o pecado atingiu o corpo, a alma e o espírito, eu estava dizendo isto com base bíblica. E a base está aqui. Se precisa de purificar a carne, o espírito e a alma, significa que o pecado chegou lá. Por isso que Paulo deixou escrito em Romanos, que onde o pecado abundou, a graça superabundou. Quer dizer, a graça foi além dos efeitos do pecado. É como você vai remover uma árvore de lugar, ela tem raiz. Se você cortar 5 ou meio metro ou 20 centímetros da terra para baixo, você vai matar aquela árvore, porque abaixo dessa distância ela tem raízes profundas. Então o que você vai fazer? Você vai ter que ir profundo até o fim da raiz para ali tirar aquele torrão e conduzir aquela árvore para um outro lugar e replantar, e ela não vai morrer, porque você tirou-a com a raiz. O pecado é essa árvore que superabundou, quer dizer, que abundou, lançou raízes dentro de nós. Aí vem a graça de Deus e superabundou. Ela foi além dos efeitos do pecado, e por isso que quando Jesus liberta, ele liberta mesmo. Não tem esse negócio da pessoa ser liberto hoje e daqui 2 meses, daqui 1 ano, está na mesma prática anteriormente. Então prova que não houve libertação. Porque a libertação operada por Jesus, uma vez liberto, ele está liberto. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Só Jesus pode libertar. Ninguém mais. Então está aqui. Purificar das imundícies da carne e do espírito, aperfeiçoando na santificação. Então, quando nós olhamos em Romanos, no capítulo 2 e o versículo 7, está escrito, versículo 6 a 8, está escrito assim: o qual recompensará cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna aos que com perseverança em fazer o bem procuram glória, honra e incorrupção. Mas a indignação e a ira
aos que são contenciosos, desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Quer dizer, submissos ao pecado. Deus abençoe, irmão Mário Bento. Submissos ao pecado. Então, observamos isto aqui. E encontramos aqui, no capítulo 5, o versículo 17, está escrito assim: porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem agora a abundância da graça e o dom da justiça reinarão por um só, Jesus Cristo. Essa abundância da graça e dom da justiça, no versículo que li, está referindo-se ao dom gratuito de Deus, que é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Ao observar no versículo 21, já falamos como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna. Tiago, no capítulo 1 e o versículo 15, deixou escrito assim: depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera morte. Foi o que aconteceu com Adão. Consumou o pecado, gerou a morte. E a morte, conforme diz aqui, passou a todos os homens. E a palavra de Deus diz que a morte será o último inimigo a ser vencido. Então, quando a morte será vencida? Só na ocasião do retorno maravilhoso de Jesus. Aí nós observamos em 1 Coríntios, no capítulo 15 e o versículo de número 26. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. A morte será aniquilada. O ser humano, a morte do ser humano não será aniquilado. Haverá separação. Então aqui, por isso que a morte é o último inimigo a ser vencido. Então isso será por ocasião da manifestação de Jesus. E aí está aqui, no capítulo 15, o versículo 55, 54 e 55 e 56, que diz assim: e quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. Então veja, isto somente será o último inimigo. Por isso que nós todos estamos sujeitos à morte física. Mas volto a dizer, morte não é aniquilação, é separação. Mas há uma promessa de ressurreição. Para isso, Jesus morreu e ressuscitou para dar-nos o exemplo de que, como aconteceu com ele, vai acontecer com cada um de nós. Mas o que lemos esta oportunidade foi que o salário do pecado é a morte. 1 Pedro, capítulo 1, e o versículo 4, está escrito assim, 3 e 4. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível. Então, nós observamos por esse texto que nós, ao sermos regenerados por Jesus, nascidos de novo, então nós somos ressuscitados espiritualmente. Passamos a ter vida com Deus. Esta vida que Jesus prometeu, Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. É uma vida pura, é uma vida santa, é uma vida produtiva e é uma vida eterna. Nós recebemos a salvação e recebemos a promessa da vida eterna. Tanto é que
o versículo padrão da Escritura, o texto áureo, é: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então está aqui, o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Os salvos por Cristo Jesus, eles têm a salvação e a garantia da vida eterna por Jesus. E nesta vida já desfrutam da comunhão espiritual com Jesus e com Deus o Pai e com o Espírito Santo. Isto que Adão perdeu foi restaurado na nossa vida por ocasião da salvação. A vida eterna que Adão perdeu está prometido na Escritura. Se é vida eterna, é para viver uma eternidade com Deus. Eternidade não tem tempo de contagem, nem início e nem fim. Nós vai ter o começo, porque nós estamos vivenciando neste mundo. Vamos passar pela morte, vamos ser ressuscitados ou transformados se estivermos vivos. Vamos ao encontro do Senhor e vamos viver lá a eternidade. Num novo corpo, numa nova dimensão. Por quê? Porque Jesus resolveu o problema do nosso pecado aqui. Então, a mensagem do Evangelho é pregada a toda criatura. Quem crer é salvo, quem não crer será condenado. Não tem outro caminho. E quem não crê vai receber o salário do pecado. Quem creu em Jesus, este salário do pecado foi cancelado, foi anulado. E em lugar do salário do pecado, ele recebeu o dom gratuito de Deus, que é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então veja o valor da vida eterna, da salvação oferecida por Jesus. De maneira gratuita, a ele custou a vida, custou o sangue. Mas a nós é oferecido gratuitamente, sem merecimento. Nós não temos nenhum merecimento, porque nós somos pecadores, nós vivíamos em trevas. Se não fosse o amor e a misericórdia de Deus em nos atrair, nós estávamos eternamente perdidos. Hoje estamos eternamente garantidos pela salvação para a vida eterna. Então está aqui, se você ainda está vivendo no pecado, tem fechado o coração para receber a Cristo como Senhor e Salvador, a palavra de Deus diz que você vai receber um salário do pecado, que é a morte. Morte aqui eterna, ou seja, separação eterna de Deus. Esta separação eterna de Deus é para um lugar de tormento eterno. Tormento eterno. As pessoas ficam brincando. Não, mas no inferno vai ser bom, vai ser um lugar aquecido. Pois é, fica brincando. Quando chegar a hora, a pessoa não tem como voltar atrás, porque só pode decidir enquanto está vivo fisicamente. Porque a palavra de Deus afirma: aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Se morre como salvo, tem como dom gratuito de Deus a vida eterna. Se morre como perdido, como pecador, tem como salário a morte eterna. E não tem o que fazer. Depois que deixou de existir nesta terra, não tem mais o que fazer com a condição espiritual da pessoa. Então isto é preciso fazer em vida, enquanto tem vida, e tem o raciocínio, o entendimento funcionando. Por isso, a mensagem, ela adverte: o momento não é amanhã, não é depois, não é quando envelhecer, não é quando perder o prazer pela vida, não. A palavra de Deus diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, mas ouviu o convite da salvação, abra o coração para Cristo, receba-o com alegria, experimente a transformação que só Jesus pode fazer.
Ele vai purificar o entendimento, o sentimento, a vontade, o espírito, a alma, o corpo, a nossa vida por inteiro, a nossa visão, a nossa audição, o nosso linguajar, o nosso coração, as nossas mãos, os nossos pés. Tudo isto vai ser impactado pela salvação por meio de Jesus Cristo. Então, está aqui. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. De que lado você está? Do lado da morte ou do lado do dom gratuito de Deus? Digo, do lado do salário do pecado ou do dom gratuito de Deus? Se você estiver do lado do salário do pecado, este salário será representado pela morte eterna. Se você estiver do lado do dom gratuito de Deus, você terá vida eterna com Deus. Não demore em tomar uma decisão se você ainda não o fez. Se você já fez, está servindo a Cristo, não vacile, não brinque com a salvação, não fique descuidado, fique atento. Nós estamos em um mundo, em uma guerra travada. O adversário procura a todo instante nos atingir, nos assediar, nos destruir. Mas olhemos para Jesus, o autor e o consumador da fé. Fiquemos firmes nele, obedientes e fiéis até o fim, e nós haveremos de encontrá-lo para a glória de Deus e desfrutar com ele a eternidade que está prometida a todos os que o recebem. Querendo Deus, amanhã retornaremos.